Monteiro é pastor, escritor, palestrante e fundador do Instituto Liderança de Sucesso. Casado com a pastora Valéria Monteiro, é pai de 4 filhos e avô do Arthur. Juntos, pastoreiam a maior igreja de Maricá, no Rio de Janeiro. Com mais de 20 anos de ministério, é especialista em célula, discipulado e liderança ministerial, já tendo treinado milhares de líderes no Brasil e no exterior. Vamos receber pastor Bruno Monteiro. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite, família Betesda! A paz de Cristo para vocês! Amém! Que alegria poder conhecer essa linda família onde é o poço dos milagres de Deus. Alguém pode dizer um glória a Deus por isso aí? É um prazer imenso poder estar aqui com os irmãos para servir essa igreja linda, abençoada. Vocês estão de parabéns. Que conferência extraordinária. Dá para ver a excelência com que vocês trabalham servindo a Deus. E eu creio que breve, Deus vai entregar mais famílias desse bairro, dessa cidade para vocês. Amém? Maravilha. Como diz aqui no vídeo que vocês assistiram, eu sou pastor de uma igreja chamada Unção do Crescimento, na cidade de Maricá, Rio de Janeiro. E eu sou pastor há 25 anos nessa igreja. Nós temos a alegria de servir esse povo abençoado que tem hoje lá 180 células que estão espalhando naquela cidade e a cada dia ganhando e alcançando mais vida para Cristo. Isso vai acontecer aqui com vocês, amém? Glória a Deus. Eu quero falar, me ajuda aí, tecladista. Eu quero falar, antes de iniciar a mensagem que Deus colocou no meu coração, de alguns livros que eu trouxe. Eu tenho 14 livros escritos e trouxe aqui 5 deles, que eu acredito que vai abençoar a sua vida ainda mais. Um dos livros chama-se O Poder dos Líderes que Crescem. E eu quero que você diga para o vizinho que está do seu lado, existe um poder aí dentro de você. E você tem que ligar esse poder. Como, pastor? Essa mensagem que eu vou compartilhar com vocês hoje, ela é um dos capítulos desse livro. Se essa mensagem te abençoar, você precisa ler o livro todo. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Agora eu quero falar de um segundo livro, mas antes eu vou fazer uma pergunta para os irmãos. Quem é pai, mãe de adolescente? Levanta a mão e diga aleluia. Você já entendeu já o aleluia, né? Eu sou pai de 4 filhos e todos eles já passaram pela fase da adolescência. A minha caçula, ela está hoje com 19 anos e vai casar esse ano. Mas aos 14 anos, a minha caçula, chamada Esther, dos meus filhos, ela foi a que me deu um grande trabalho. Quando a Esther tinha 14 anos de idade, a Esther começou a ter algumas atitudes estranhas, como, por exemplo, cortar o próprio braço. A Esther começou a mudar o comportamento dela dentro de casa. E eu e minha esposa não entendemos o que estava acontecendo com a Esther, porque a nossa família sempre foi uma família estruturada, e tem culto doméstico, envolvidos na obra de Deus, os nossos filhos participando disso. Então, como pode a mente da nossa filha mudar da maneira como mudou? Começamos então um processo de jejum e trabalhar especificamente com relação ao cuidado com a Esther. E nós descobrimos que a cabeça da Esther, ela foi completamente modificada
por causa de influência na escola. Nós passamos 2 anos numa luta com ela. Um dos grandes problemas que nós passamos, além dela cortar o próprio braço, foi, nós moramos num condomínio, eu e a minha esposa acordamos por volta de 1h30 da manhã, e quando a gente vai no quarto da Esther, a Esther não estava no quarto. E aí nós fomos descobrir que a Esther, ela saiu de casa de madrugada para ir para uma festa no nosso condomínio, uma festa mundana. Você imagina isso? 2 anos trabalhando em oração, aconselhamento, proximidade da Esther. A Esther, ela foi enviada para um projeto da Jocum. Depois desse período de oração, nós conseguimos conversar com ela a respeito disso e ela decidiu ir. A Esther volta completamente transformada. E ela então escreve esse livro aqui, ó, A Mente de um Adolescente. Hoje, a minha filha Esther, ela abençoa crianças, adolescentes e jovens com seu testemunho e com o que Deus fez na vida dela. Aquilo que foi uma grande dor para mim se tornou em um grande remédio para outros. Aquilo que foi uma grande dor para mim se transformou num grande testemunho para outros. Então esse livro foi a minha filha que escreveu. A minha esposa, ela é psicóloga, então tem um capítulo aqui desse livro onde eu e a minha esposa escrevemos juntos, só um capítulo. E esse capítulo nós falamos de pais de adolescentes para pais de adolescentes. A gente fala o que nós fizemos. O restante do livro é tudo a Esther contando o que passava na cabeça dela no período que fez ela fazer tudo o que ela estava fazendo. Então esse livro é um livro que é para você, pai e mãe, dar para o seu filho adolescente, porque o seu filho adolescente vai entender a linguagem dela aqui. Vai entender. E você, pai, vai saber lidar com o seu filho adolescente, com essa fase que ele está passando agora. Passou, meu filho adolescente, ele é tranquilo, ele é em paz. Escuta o que eu estou falando. Existem coisas ocultas e escondidas que você nem tem ideia que está passando na cabeça dele, mas tá. Você nem tem ideia que está passando na cabeça dela, mas tá. Então vale a pena você investir nesse livro para o seu filho ou para o seu neto. Eu gosto sempre de falar, pastor Ricardo, todos esses livros aqui foram problemas que eu vivi, que eles se transformaram em milagres na minha vida e hoje eles se tornam um remédio para ajudar a vida de outros. Você pode dizer um aleluia? Você tem que aprender a fazer isso. Aquilo que é uma dor que você passa precisa ser a cura que Deus vai fazer você viver e a cura que você vai transmitir para outros. Qual é o outro livro que eu vou falar para você aqui? Você pode aproveitar que isso aqui já é mensagem, por isso eu pedi sua ajuda aí, viu, tecladista? Eu quero saber quem aqui, de vez em quando só, não é sempre, é só de vez em quando, você tem problema de ansiedade. Levanta a mão e diga, ai, ai, ai. Mas posso falar? Não é só um problema de ansiedade, é uma crise violenta de ansiedade. Há 5 anos atrás, eu tive uma grande crise de ansiedade, onde fiquei 4 noites sem conseguir dormir, sem conseguir fechar os olhos. Como assim, pastor? 4 noites acordado, porque a minha cabeça, ela não desligava. Eu tinha um zumbidozinho no meu ouvido que ficava assim, ó, zzz, e as pessoas diziam para mim que aquilo era labirintite. Então eu fui consultar com um neurologista e ele me pediu uma série de exames, e quando todos os exames ficaram prontos, ele falou para mim, ó, você não tem labirintite, não tem problema nenhum. Eu falei, o que é esse zumbido então? E ele falou, olha, o diagnóstico que eu tenho aqui para você é que você está com TAG. E eu cocei a cabeça assim, eu falei assim, que demônio é esse, doutor?
E ele falou: transtorno de ansiedade generalizado. Alguns de vocês aqui estão com um problema sério de ansiedade. E isso está atrapalhando tudo na sua vida. Isso está atrapalhando você até de servir a Deus como você deveria servir. Eu sei disso porque isso aconteceu comigo. Tem gente que está beirando esse transtorno. Você ainda não está, mas está beirando. Então, o que eu fiz? A minha esposa, ela estava já no último período dela para formar, e eu fiz um trato com ela. Eu falei: minha filha, você vai me ajudar. Eu vou buscar a Deus, eu estou aberto para suas orientações. Então, eu comecei a ter uma mudança nos meus hábitos. E comecei a receber instrução da palavra de Deus para aplicar na minha vida. Nesse período, uma das coisas que eu coloquei como hábito na minha vida foi, sabe o quê? Fazer um diário e escrever tudo que estava acontecendo comigo e como que eu me sentia. Esse diário ia aliviando a tensão da minha mente, porque eu colocava no diário e isso me aliviava. Meus irmãos, o que eu fiz e o que eu coloquei no diário se transformou nesse livro aqui, ó, O Remédio de Deus contra a Ansiedade. Esse livro, ele é melhor do que muito remédio de tarja preta que você está tomando, porque eu falo de coisas práticas. E a minha esposa, como ela é psicóloga e me ajudou, ela é coautora comigo nesse livro, porque eu coloquei as coisas práticas que eu ia vivenciando no dia a dia, e ela coloca aqui o parecer dela como psicóloga. Vale a pena você que tem passado por uma dificuldade como essa, você ler esse livro aqui. E por último, quem aqui é... Vocês chamam de célula aqui mesmo, pastor Ricardo? Quem aqui é líder de célula? Levanta a mão e diga: glória a Deus! Ô, irmão, você está sem combustível, irmão. Quem é líder de célula aqui? Levanta a mão e diga: glória a Deus! Esse livro aqui, ó, O Líder de Célula Eficaz, é o meu mais novo livro. Se você é um líder de célula e não lê esse livro, você vai quase entrar em pecado, irmão. As grandes igrejas no Brasil estão usando esse livro para treinar a sua equipe de líderes, porque é tudo prático. Eu faço ensinamentos práticos aqui nesse livro. Vale a pena você pegar lá o kit e falar: ó, só coisa boa. Eu acredito que isso vai me abençoar demais. Bom, uma vez que eu falei dos livros, agora eu vou entrar no que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. Vocês estão preparados? Aleluia! Quem está preparado de verdade, diga amém. Então fica de pé, por favor, fica de pé. Pessoal do som, se puder dar um pouquinho de nada de retorno para mim e baixar um pouquinho de nada também o teclado do retorno. Eu quero que você me ajude a formar aí uma rodinha de 5 a 6 pessoas, próximo a você. 5 a 6 pessoas, vamos lá, me ajuda aí. Quero que você participe comigo. 5 a 6 pessoas, faz uma rodinhazinha aí com essa galera. Pode fazer, faz uma rodinha. Formou a rodinha aí? Agora você vai fazer o seguinte: solte as mãos e relaxe, mas mantenha a roda. Beleza? Agora levante a mão direita lá em cima, assim, e levanta esse dedo aqui para o alto. Como é que é o nome desse dedo aqui mesmo? Fura-bolo, minha mãe dizia, fura-bolo. Com esse dedo levantado lá em cima, você vai fazer o seguinte: eu vou contar 1, 2, 3 e já. E quando eu falar já, você vai apontar esse dedo para alguém dentro dessa roda que você acredita que é um grande líder. Aleluia! Vamos lá? 1, 2, 3 e já! Grava quem foi o mais apontado da roda. Grava aí.
Gravou? Agora relaxe e olhe para mim. Não sente ainda. Relaxe e olhe para mim. Relaxe. Vamos lá. Ô, meu irmão, eu quero saber aqui, nesse meio, quem foi o mais apontado dessa roda? O mais apontado da roda, levanta a mão. Segura aí, segura você que é mais apontado. Vocês que apontaram o dedo, alguém apontou o dedo assim, ó, para si mesmo? Não apontou? Então escute. Se você não acreditar em você, ninguém mais vai acreditar. Você precisa ser o primeiro a acreditar na capacitação de Deus derramada sobre a sua vida. Tem que ser o primeiro. E olha o que eu vou dizer. Muitas coisas que você deveria de ter conquistado, que era para estar na sua mão hoje, e não está na sua mão, foi para a mão de outro, é porque você não acreditou que você era capaz. Então o que era para ser seu, foi para a mão de outro. Está na hora de você mudar essa história. Posso continuar? Volto para aquele que foi o mais apontado da roda. Levanta a mão no alto assim. Então olhe vocês. As pessoas à sua volta, elas acreditam e confiam na liderança que Deus tem depositado sobre a sua vida. Por favor, não decepcione nem a Deus e nem essas pessoas que confiam em você. Talvez você nem imaginava que as pessoas confiavam tanto em você. Deus fez isso acontecer para provar. Você foi escolhido e escolhida para uma grande missão nessa terra. Não decepcione a escolha de Deus. Posso continuar? Eu quero saber quem é que foi o menos apontado da roda. Não levante a mão, não levante a mão. Eu só quero dizer para você o seguinte: receba tudo aquilo que Deus tem através da mensagem dessa noite, porque se você receber, depois que fizer um exercício como esse novamente, você vai ser o mais apontado dessa roda de longe, em nome de Jesus. Dê um aplauso para Ele mais uma vez. Aleluia, aleluia. Você pode sentar agora e abra sua Bíblia em 2 Reis. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do versículo de número 1. Vamos à palavra de Deus, que diz assim: disseram os filhos dos profetas para Eliseu: eis que o lugar em que nós habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão, e tomemos de lá cada um de nós uma viga, e façamos ali um lugar para habitar ali. Então disse ele: tudo bem, vocês podem ir. E disse um deles: o senhor poderia vir com os teus servos? Aí ele disse: eu irei. Foi com eles, e chegando eles ao rio Jordão, ali eles cortaram, o que está escrito aí na sua Bíblia? Madeira. E sucedeu que, derribando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e ele clamou e disse: põe a mão na cabeça assim, ó, mão na cabeça, faz uma cara de desespero e grita: ai! Foi isso que ele fez. Meu Senhor, isso era emprestado. Disse então o homem de Deus: aonde caiu?
Aí, mostrando ele o lugar, cortou o pau, lançou ali e fez nadar o ferro. Então disse: levanta-o. Aí ele estendeu a mão e o tomou. Diga glória a Deus. Põe a mão no seu coração, feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai de infinito amor, graça e misericórdia, esse é o momento da sua palavra e nós honramos ao Senhor e a sua palavra. Por isso lhe pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida, de modo que o seu nome, Senhor Jesus, somente o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Se você concorda com essa oração, diga amém. Aproveita o embalo e diga glória a Deus. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos conta uma história de crescimento. Os discípulos do profeta estavam reunidos em uma casa, e segundo diz o texto, a casa ela estava pequena demais para eles. Então eles conversam sobre a possibilidade de construir uma casa maior. Eles sentem um certo incômodo com a situação atual e começam a conversar sobre a construção de um espaço maior, uma história de crescimento. Essa história de crescimento, ela começa com o incômodo de alguém. E o que aconteceu lá, nessa história, está acontecendo na vida de alguns de vocês aqui. É um incômodo que você tem sentido já há um tempo. Esse incômodo envolve o seu chamado ministerial, a sua vida profissional e coisas importantes que Deus um dia plantou no seu coração. Esse incômodo a respeito de crescer. E quando esses discípulos eles têm esse incômodo, eles começam a trabalhar em direção a esse crescimento que eles sentiram aqui dentro. E vendo o trabalho deles, eu quero mostrar o que Deus ele vai te direcionar a fazer nesse incômodo que você tem sentido. Betesda, já há algum tempo o Senhor tem gerado esse incômodo em alguns de vocês. E o que não estava acontecendo é porque ainda não estava totalmente claro o que nós temos que fazer. Então escreve, porque Deus ele está trazendo o passo a passo para vocês. Como eu disse no início, não é só na questão ministerial, na sua vida profissional e em outras áreas, Deus ele está trazendo a resposta para você. Como eles fazem para iniciar esse processo de crescimento? Primeiro, eles precisam ter uma visão clara sobre o novo espaço. E eles começam a conversar sobre esse novo espaço, porque eles já tinham visualizado isso. Toda a história de crescimento, meus irmãos, começa com uma visão. E essa visão, ela precisa estar clara e definida dentro de você. E eu quero saber qual é a visão que você tem definida dentro de você a respeito dos próximos 5 anos da sua vida. Qual a visão que você tem definida em você
a respeito dos próximos 3 anos da sua vida. Você tem uma imagem sobre o próximo ano, o que vai se tornar realidade na sua vida no futuro. Você tem uma imagem disso, irmão? Toda história de crescimento, ela começa com uma visão clara. Tudo aquilo que você vê grande do lado de fora e você admira isso, começou com uma visão que alguém teve e isso estava claro do lado de dentro. Então o que tem aí dentro de você a respeito do seu futuro? O que tem aí dentro a respeito dos próximos anos? Existe um texto na Bíblia que fala também sobre crescimento, que eu amo esse texto. Isaías capítulo 54, a partir do versículo de número 1 diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estenda as cortinas das tuas habitações e não impeças. Alongue as tuas cordas e fixe bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, e fará com que as nações possuam as cidades assoladas. Aleluia! Isaías 54 é uma metáfora que Deus usa para dizer para o povo, para liberar uma palavra profética para o povo. Ele diz para uma mulher que ela era estéril. Essa é a metáfora. Cante alegremente, ó mulher estéril que não deixa luz. Exulta de prazer com alegre canto, tu que não tiveres dores de parto, porque mais serão os filhos da mulher solitária do que a casada, diz o Senhor. Então ele começa a dizer: você vai ampliar a sua tenda. Essa metáfora é para que uma mulher estéril, ela comece a pensar em uma casa maior. Cutuca o vizinho que está do seu lado e diga: Deus quer a fotografia do espaço maior aí na sua cabeça. Alguém pode dizer aleluia? Cadê a fotografia? Quando você olha a história de Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão, que Abraão seria pai de uma grande multidão. Mas o tempo vai passando, e a promessa de Deus ainda não acontece na vida de Abraão. Até que um dia Abraão está em uma tenda meio desanimado. Deus visita Abraão naquela tenda e diz: Abraão, sai dessa tenda e vamos conversar aqui do lado de fora. E Abraão vai. E quando chega do lado de fora, Deus diz para Abraão: dê uma olhadinha para os céus, Abraão, e conte as estrelas, se é que tu podes. Aí o Abraão começa a contar: 5, 10, 30, 40, 80. Senhor, não dá para contar porque são muitas. Deus fala: pois é, Abraão, grava então essa imagem, porque assim será a sua descendência. Tira uma fotografia, Abraão. Qual é a fotografia do seu futuro, irmão? Você tem uma imagem dele. A maioria das coisas que eu vivo na minha vida hoje, pastor Ricardo, em todas as áreas, eu tinha tudo isso escrito em um lugar e a imagem disso na minha mente. Eu aprendi uma coisa na minha vida e quero passar para você: todas as coisas acontecem 2 vezes. A primeira vez é aqui dentro. Se você quer ver algo grande acontecer no futuro, faz acontecer pela primeira vez aqui dentro. Alguém pode dizer um aleluia aqui? Eu, quando criança, eu ganhava de presente da minha avó sempre o mesmo brinquedo.
Podia ser aniversário, Natal, Dia das Crianças, era o mesmo brinquedo sempre. Qual brinquedo que eu ganhava? Quebra-cabeça. Eu fiquei tão fera em montar quebra-cabeça que podia me dar o quebra-cabeça mais complicado, que eu montava ele rápido. Aqueles quebra-cabeça com as peças pequenininhas e grandão, eu montava eles rápido. E qual era o segredo que eu tinha para montar o quebra-cabeça rápido? É porque na hora que eu abria a caixa, a primeira coisa que eu fazia era gravar a imagem original que estava desenhada. E quando eu gravava a imagem original, na hora que eu olhava as peças, eu sabia exatamente onde eu ia encaixá-las. Amados e queridos irmãos, a nossa vida é como se fosse um quebra-cabeça. E se você já tem a imagem do seu futuro estampada na sua mente, você sabe exatamente o que você vai fazer em cada semana, em cada dia, em cada mês, em encaixar as peças do quebra-cabeça. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, se você quer experimentar uma nova fase de crescimento, alguém aqui quer entrar numa nova fase de crescimento? Ah, irmão, diga alguma coisa aí, faça uma expressão para que Deus possa continuar a direcionar você. Eu vejo nesse texto que eles começam aqui a trabalhar juntos. Quando alguém fala da casa maior e eles começam a pensar sobre isso, agora alguém fala bem assim: vamos então para o Rio Jordão para cortar madeira. E quando ele fala vamos, as pessoas vão, a equipe vai. Você quer construir algo relevante? Você quer experimentar um crescimento que glorifique a Deus? Então aprenda a trabalhar em equipe. Você é líder de uma célula? Você é líder em algum ministério na igreja? Você é líder de alguém lá na sua empresa? Como é que está o trabalho de vocês em equipe? Não existe nada que seja relevante que foi construído por alguém sozinho. Tudo que é relevante foi construído por uma equipe. Quem é a sua equipe? Você tem uma equipe? Como você consegue conduzir o trabalho com a sua equipe, irmão? Porque muitas coisas que poderiam estar maior, não estão ainda, porque você não soube trabalhar com uma equipe. Como pastor de uma igreja local há 25 anos, eu já aconselhei muitos casais. Eu e a minha esposa, muitos e muitos casais, até perdemos as contas. E nesse aconselhamento eu vi vários casais que tinham tudo para prosperar financeiramente de uma maneira muito grandiosa. Eu vi casais que poderiam frutificar muito no ministério, porque são casais que são inteligentes, são bons de trabalho, são servos de Deus, mas só que eles não conseguiam romper. Chegava em um platô e não passa daquilo, sabe? Não consegue romper, nem na vida profissional e financeira e nem ministério. E por que esses casais não conseguem romper? Nós identificamos, não conseguem romper para uma nova fase, porque dentro de casa eles não são uma equipe. Estão divididos. Um não apoia o outro. Competem. Como vão entrar em níveis maiores se não conseguem um casal
trabalhar em equipe, irmãos. Me ajuda aí, faz um carinho no vizinho que está do seu lado e fala: eu estou amando você ouvir essas coisas aqui. Fala para ele. Poderiam estar muito melhor. Poderiam estar em uma fase muito diferente da fase que você está hoje. Para experimentar crescimento é preciso trabalhar em equipe. Agora, sabe qual é o outro segredo que eu aprendo aqui com esses discípulos para viver crescimento? É ser bom em ouvir de Deus estratégias. Porque eles têm uma visão, eles montam uma equipe e eles já têm a estratégia. Qual é a estratégia? Vamos começar a construir a casa maior, cortando madeira que está lá no Rio Jordão. Essa era a estratégia deles. Meu irmão, uma estratégia que Deus te dá, se você tiver com o radar ligado, muda o jogo. Muda o jogo. Uma estratégia. Você precisa ser bom em discernir as estratégias que Deus te dá. Eu aplico estratégia para tudo. Pastor, e o que você faz? Primeiro, não abro mão de tirar o meu tempo com Deus todos os dias. Eu acordo 5 horas da manhã, todo dia. E a primeira coisa que eu faço, eu pego a minha Bíblia e eu vou fazer o meu tempo com Deus. E é nessa hora que vem uma enxurrada de estratégia para mim. Eu disse que tenho 4 filhos. Todos eles já passaram pela fase da adolescência. Contei o problema da Esther. A maioria das estratégias que eu apliquei com cuidado com a minha filha Esther surgiu nesse momento com Deus. Irmão, além de ter esse desafio, 4 filhos, né, e todos eles passarem por essa fase, eu, como pastor de igreja, eu preciso de estratégia toda hora para muita coisa. Tem alguns irmãos na igreja que você, para conversar com eles, você precisa de muita estratégia. E aí eu consigo, ao invés de piorar os problemas, resolver os problemas por causa de uma. Ô irmão, eu tenho uma esposa que ela é exigente demais e eu preciso de muita estratégia para poder cuidar bem da minha esposa. Quantos maridos precisam de estratégia como eu para cuidar bem da esposa? Diga aleluia. Quantas esposas precisam de estratégia para cuidar dos seus maridos? Diga ai, 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 aleluia. Ô irmão, estratégia. Se você tem a estratégia certa, você resolve problemas e pula de nível. Você resolve problemas e cria uma nova fase. Então eu estou lá pela manhã, não abro mão de buscar logo cedo uma estratégia. E sabe o que eu faço nesse meu tempo com Deus? Eu começo normalmente, eu tenho um fone de ouvido que eu boto e ele bloqueia tudo que é som externo. Então eu começo com uma canção de adoração. E parece que não tem mais ninguém no mundo a não ser eu e Deus. E eu começo a cantar lá do meu jeito. Caia fogo do céu, queima. Eu pareço Fernandinho, galera, aleluia. E eu não estou nem aí. E no momento que eu estou lá, adorando a Deus com uma canção, de repente no meio da canção, parece que eu escuto um barulhinho assim, ó, e acendendo uma luzinha, plim! Aí eu paro. Sim, Senhor. E Ele fala: anota aí uma estratégia que você vai aplicar com a sua filha número 2 essa semana. E eu vou lá e ó, e escrevo. Então eu acabo esse momento onde eu estou louvando a Deus, e eu vou para a minha leitura bíblica,
E eu estou lendo a Bíblia e de repente eu passo por um versículo onde não tem nada a ver com nada, mas de novo eu escuto aquele barulhinho, plim. E eu, sim, Senhor. E Ele fala: anota aí uma estratégia que você vai aplicar com os líderes da igreja esse mês, para que todos possam alcançar gente nova para a célula. E eu vou lá e eu anoto. Aí eu acabo esse meu período de leitura bíblica, e eu gosto muito de orar em línguas. Estou lá orando em línguas, e de repente no meio da minha oração, de novo, plá, plim, e eu paro. Sim, Deus. E Ele fala: anota aí uma estratégia que você vai passar lá para o povo da Betesda essa noite. Eu falo: obrigado, Senhor. Posso contar um segredo para vocês? Deus também, Ele dá muitas estratégias para você. O problema é que você não escreve as estratégias que Deus te dá. Então elas vêm e elas somem. Um grande problema que você está passando hoje, Deus já fez passar na sua mente a estratégia, mas isso se perdeu. Está na hora de você se conectar com o Senhor e escrever todas as estratégias que Ele tem para você. Alguém pode dizer um aleluia? Agora, o que mais eu aprendo aqui, meu irmão, com esses discípulos, que eles viveram uma experiência para algo maior. Eles visualizaram e conversaram sobre isso. Eles formaram uma equipe, eles tinham já uma estratégia. E quarto, sabe o que eles fizeram? Eles foram trabalhar duro. Chegaram no Rio Jordão e começaram a cortar o que, gente? Não adianta você ter visão, você ter fotografia, você ter estratégia e você não agir. E normalmente o que vai levar você para um outro nível, o que vai levar você para uma outra fase, é uma ação que envolve trabalho duro. Vai ter que arregaçar a manga. E nossa vida, o envolvimento com o ministério, uma igreja em célula poderosa igual essa aqui, a Betesda, alguém pode dizer um aleluia aqui, meu Deus? A nossa vida é uma correria, pastor Ricardo, porque a gente tem os desafios do trabalho, a gente tem os desafios da família, e a gente tem a reunião da célula, e a gente tem mais a reunião do ministério, e eu ainda tenho que estudar na faculdade, e eu ainda tenho que cuidar da saúde, e eu ainda tenho que cuidar dos meninos, e eu ainda tenho que cuidar daqueles irmãozinhos. Meu Deus do céu, mas a minha vida está uma loucura. Seja bem-vindo à estrada do crescimento, porque quem cresce, a vida vai ser uma loucura. Diga aleluia. É isso mesmo, irmão. Não tem para onde correr. Não tem. Quer crescer na boa, no descanso? Não dá. Então eles começam a trabalhar duro, mas não é só isso. Sabe o que acontece? Esses discípulos, eles precisam de ter coragem. E alguns de vocês vão precisar de ter essa coragem que eles tiveram, de se despedir do espaço antigo. Alguém pode levantar a mãozinha para o alto e falar bem assim: tchau, tchau. Tchau para quê? Tchau para coisas velhas que você já deveria de ter se despedido há muito tempo e não se despediu. Não tem como Deus trazer para você o novo se você continuar aprisionado ao velho. A casa nova, ela só seria construída se eles desfizessem a casa velha. Sabe que os profetas antigamente valorizavam demais a geografia. O ambiente que eles reuniam
era um ambiente para eles especial, porque era consagrado. Normalmente, quando ia se construir uma casa no mesmo lugar, uma casa para fazer aquilo que eles estavam acostumados a fazer, eles faziam no mesmo lugar. Para fazer a casa no mesmo lugar, a casa maior no mesmo lugar da casa menor, ia ter que destruir as paredes da casa menor. Ô irmão, não tem como o novo chegar se você não tiver coragem de mandar embora o velho. Alguém pode dar um toque aí no vizinho e diga assim: manda embora o velho, manda. Calma aí, irmã, esse daí lá, tem uma irmã já dando glória a Deus no meio aí, chega aí em casa eu resolvo. Nem é esse velho não, irmã, calma. Ela tá toda saliente ali, calma aí. Sabe o que Jesus falou? Que ele não pode derramar vinho novo em odres velhos, porque senão se perde tanto o vinho quanto o odre. Ele diz que é preciso derramar vinho novo em... Sabe o que Jesus estava falando? Mentalidade. Uma mentalidade velha, ela atrapalha o agir novo de Deus. Eu dou treinamento em muitas igrejas no Brasil, e eu vejo igrejas que poderiam romper de maneira gloriosa e não rompem, porque não querem se desprender da mentalidade velha. Deus está querendo fazer o novo, mas eles ainda estão com a mentalidade velha. É por isso que Romanos 12 diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É o que está na mente. Precisamos de enxergar o novo e dizer tchau para o velho. Ô minha irmã, você está atrapalhando o que Deus quer fazer na sua vida de novo, porque você não se desapega ao velho. Aconteceu lá atrás, já foi, já era, não funciona mais. É algo novo que Deus quer fazer na sua vida, é algo novo que Deus quer fazer na sua casa, é algo novo que Deus quer fazer na sua história. Aleluia, aleluia. Quando eu era adolescente, eu converti com 19 anos. Quando eu tinha 14 anos de idade, eu gostava muito de ouvir uma música de uma banda secular chamada La Bamba. E eu gostava de ouvir uma aparelhagem de som que eu tinha 3 em 1, da Panasonic. Ela era rádio AM, FM, toca-fitas e disco de vinil. Alguém lembra? A sua era o quê? CCE? E eu botava o disco de vinil lá nessa aparelhagem de som com a banda La Bamba, e a música que eu mais gostava, ela era mais ou menos assim: Parará La Bamba. E eu botava a fita para gravar, apertava 2 botõezinhos, play e rec, e gravava ali. Tirava a fita cassete, dava uma conferida na caneta se estava rebobinada, e botava em um aparelho que eu tinha desse tamanho assim, chamado Walkman, na cintura. E eu ia no ônibus ouvindo La Bamba para a escola. Ô irmão, o tempo passou. Disco de vinil acabou. Sabe o que era? Disco CD. Depois, passou um tempinho, não tinha mais CD, nem disco de vinil, nem fita cassete. As músicas estavam rolando tudo em pendrive, um formato grandão, pesado, chamado Wave. Depois, pouco tempo, já não tem mais música nem rodando em pendrive, agora tudo está em plataforma digital.
Você sabe o que aconteceu com as gravadoras daquela época que não se atualizaram? Sabe o que aconteceu com elas? Faliram. E a minha maior preocupação hoje é com crentes que não atualizam a sua mente. Eles estão falindo ministerialmente. Falindo. Sabe que eu trabalhava em todas as áreas na igreja, ajudando meu pastor. Logo que eu converti, alguém aqui reconhece que tem chamado de Deus mesmo? Diga aleluia. Você vai ter que servir para tudo que é lado, irmão. Eu sempre tinha esse fogo no meu coração que Deus tinha uma obra comigo. Então eu ajudava o meu pastor em tudo, pastor Ricardo, tudo. Eu servia em tudo que é área, onde ele precisava. E eu só não servia em uma área. Era no louvor. Já deu para ver aqui que só os meninos aqui para cantar. Então, como eu não podia estar no louvor, eles me colocaram para servir em uma área que o louvor, ele precisava, em um equipamento chamado retroprojetor. Ele botava a letra da canção aqui no negócio plástico, que a letra saía lá. Era ali que eu trabalhava. Lá no verão, no Rio de Janeiro, vai dando aqueles bichinhos que fica voando. Meu irmão, era o inferno. Você tinha que botar a letra e às vezes o seu dedo aparecia lá, ela era de cabeça para baixo. Quando ia, louvou com a letra J, meu Deus do céu, letra J. Aí você tinha que botar a transparência, os bichinhos ficavam lá e eu ficava, sai daí capeta, sai Satanás, que eles apareciam lá. Não tem mais projetor multimídia agora. Olha o tamanho desse telão aqui, diga glória a Deus, irmão. Alguém quer voltar para a época do retroprojetor aqui? Fica sozinho, em nome de Jesus. Você sabe por quê? Porque não tem como nós não atualizarmos as estratégias que Deus está dando para nós como igreja. Existem coisas que funcionavam lá atrás, hoje não funciona mais, irmão. O que eu ensino sempre para minha equipe de líderes é: estratégias, elas precisam se renovar. Os princípios é que são inegociáveis. Princípios não mudam, mas estratégia se renova. Existe algo que você está aplicando hoje na sua vida, seja no ministério ou profissional, que já está obsoleto, você tem que atualizar. E pode ser que a nova fase que Deus tem para você, ela está no detalhe de uma atualização. É uma atualização que vira o jogo e coloca você num outro nível. Eu estou falando para alguém aqui essa noite que está precisando de algo para entrar nessa nova fase. Agora, o que mais acontece aqui com esses discípulos que estão construindo uma casa maior? Eles estão numa fase de crescimento e eles trabalham tudo certo. Olha como eles trabalham, eles têm visão, eles têm equipe, eles têm estratégia, eles trabalham duro, eles não estão apegados ao velho, têm uma mentalidade para o novo. Então está indo tudo fluindo maravilhosamente bem. Só que no meio do caminho acontece um acidente. E é exatamente o que aconteceu com alguns de vocês que estão aqui hoje. Você estava fazendo tudo certo, as coisas estavam fluindo, tudo estava indo bem, porque você tinha visão, você tinha equipe, você tinha estratégia, você estava trabalhando duro. Mas no meio do trabalho duro, alguém vai cortar uma madeira. E na hora que bate na madeira assim, ó, pá, o ferro cai.
E o processo de crescimento que estava indo a todo vapor, de uma hora para outra para. De uma hora para outra, parou. Tudo estava indo bem na sua vida. Você estava frutificando e avançando no ministério. Você estava empolgado, animado, empolgada. Mas de repente, de uma hora para outra, tudo parou. E é esse o recado principal que eu vim trazer hoje aqui, Betesda, para vocês. Se tudo parou, o que eu faço para voltar a crescer? Esse é o recado principal que eu tenho para vocês. Parou! O que podemos fazer para voltar a crescer? 3 conselhos e eu encerro a palavra. Vamos olhar o texto. Na hora que ele bate com um machado em uma madeira, pá! E o machado solta e se perde. Esse discípulo, ele faz uma coisa. Lembra o que ele fez? Mão na cabeça. Bota comigo, mão na cabeça. Repete o que nós fizemos na leitura da palavra. Ai! 1, 2, 3 e... O que foi esse ai? Esse ai foi um grito de pedido de ajuda. Ele disse: ai, meu Senhor! Você quer voltar a crescer? Abra mão desse orgulho bobo seu e vai pedir ajuda a pessoas que Deus tem colocado na sua vida para ser um suporte para você em momentos difíceis. Tudo parou. Tudo fechou. E você, por causa do orgulho, você não vai pedir ajuda. Quer voltar a crescer? Abra mão desse orgulho e peça ajuda. Deus colocou alguém perto de você para ser um canal para a sua vida. Quem Deus colocou perto de você para ser um canal, tem a resposta que você precisa para sair dessa e entrar no processo de crescimento novamente. Então o que você precisa fazer? Largar a mão desse orgulho bobo. Porque você está dizendo, sabe o quê? Eu não quero incomodar ninguém. Não tem nada a ver com você não querer incomodar ninguém. É o orgulho que está travando você. Essa pessoa que eu vou pedir ajuda, ela é muito ocupada. Não tem nada a ver com ela ser ocupada. É o orgulho que está travando você. Então as coisas não estão mais indo bem dentro da sua casa. Seu casamento está por um fio. E você não vai pedir ajuda, é isso mesmo. Você está a um passo para sair e largar tudo. Você não vai pedir ajuda, é isso mesmo. As pessoas estão olhando para você e elas não têm nem ideia do que está passando na sua cabeça, mas você sabe que não está nada bem e você não vai pedir ajuda. A segunda coisa que é preciso fazer para voltar a crescer, na hora, eu acho que eu vou descer aqui. Dá o pessoal do som para equilibrar legal se eu vier aqui embaixo? Dá? Posso ficar à vontade? A segunda coisa que esse texto ensina para nós: na hora
que ele dá o grito e fala assim: ai, meu Senhor, eu perdi esse ferro, era emprestado. Então, o homem de Deus faz para ele uma pergunta. Alguém lembra qual foi a pergunta? Onde foi que isso caiu? Se você quer voltar a crescer, minha irmã, você vai precisar de ser honesta e verdadeira, botando para fora tudo que aconteceu com você. Tem gente aqui que está desanimado há muito tempo, e você não consegue voltar ao mesmo ânimo que estava. Você quer voltar para o mesmo ânimo? Então você vai precisar de abrir a sua boca e falar o que aconteceu com você. Me mostra onde caiu. Para recuperar, tem que mostrar o que aconteceu com você. Você estava indo bem, estava tudo caminhando normalmente na sua vida, no ministério estava tudo tranquilo. Então o que aconteceu com você? Não, eu não vou falar. É por isso que você não consegue romper. Eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Há 10 anos atrás, pastor Ricardo, nós começamos a experimentar lá na nossa cidade um crescimento grandioso. Nós transicionamos para um modelo de igreja em célula quando tinha umas 150 pessoas. Então, logo que nós transicionamos para o trabalho com células, no primeiro ano a igreja ela duplicou de 150 para 300. No segundo ano ela foi de 300 para 600. Depois, quando nós estávamos já com 800 pessoas, aconteceu um fato interessante. Eu tinha uma equipe de louvor lá na igreja e uma família, eles tinham participação no louvor, onde o irmão mais velho era o tecladista, a irmã dele, mais nova, ela era ministra de louvor. A mãe desses dois foi treinada pela minha esposa e ordenada a pastora, e o pai deles era um mestre de obras que tinha me ajudado em muito projeto de expansão lá no prédio da igreja. Um dia, essa menina que era ministra de louvor, ela fez alguma coisa errada, que eu de verdade não lembro o que foi, mas como pastor, eu chamei a atenção dela, e chamei a atenção um pouco duro. E quando eu chamei a atenção um pouco duro da ministra de louvor, o que vocês acham que aconteceu? O que vocês acham que aconteceu? A primeira coisa foi emburrar. Fala para o vizinho que está do seu lado: o seu problema é quando você emburra. Fala aí, fala. Ô pastor, o que é emburrar? Emburrar é quando você chateia com alguma coisa na igreja e você fica 2 semanas sumido sem aparecer, não responde o WhatsApp, quando vem senta na última cadeira com o maior bicão para todo mundo ver que você está com o maior bicão. Alguém pode dizer: ai, então emburrou. E ficaram 2 semanas sumidos da igreja, e não respondia nem mensagem, nem ligação. Na 3ª semana, eu consegui falar com o irmão. Falei: querido, o que houve? Vocês estão sumidos, eu não estou vendo vocês. Está tudo bem, tudo tranquilo, vocês não dão notícia? Não, pastor, está tudo bem. Hoje nós vamos na igreja para conversar com o pastor. Falei: então vem. E eles vieram, a família toda. E eles sentaram comigo no gabinete. E eu falei: queridos, o que houve com vocês? Nós estamos preocupados, vocês são importantes. Não, pastor, está tudo bem. Nós tiramos essa semana para nós jejuarmos e orarmos. E ficamos essas 2 semanas jejuando e orando. E Deus falou para a gente que o nosso tempo nessa igreja acabou. Alguém pode dizer: ai. E eu sabia que eles estavam assim porque eu tive que chamar a atenção da menina. E fui tentar reverter a história. Falar: gente, que é isso?
Poxa, a gente tanto tempo caminhando junto, nós treinamos vocês, fizemos tantas coisas para o Senhor aqui que... Não, pastor, foi Deus que falou, e ele repetiu umas 3 vezes, foi Deus que falou. E quando ele repetiu 3 vezes, foi Deus que falou, quem sou eu para falar o contrário do que Deus falou? É Deus que falou, então tá bom. Deus abençoe vocês, podem ir. Segredo de pastor, posso contar para vocês aqui? Posso ou não posso? Irmão, uma pessoa ou uma família, o tempo dela acabar numa igreja, isso é normal acontecer, pode acontecer. O pastor fica triste porque ele não gosta de perder ninguém. Mas isso pode acontecer, é normal. O que não é normal e não deve acontecer é o tempo de uma pessoa acabar e ela querer obrigar com que o tempo de outras pessoas acabe também. E foi exatamente isso que eles fizeram. Sabe o que eles fizeram? Levaram umas 70 pessoas da igreja junto com eles. Dessas pessoas que eles levaram gente que começou a igreja comigo, que tinha relacionamento comigo. Lembra que a igreja estava crescendo? 150 para 300, 300 para 600, 800. Nós tínhamos visão, equipe, estratégia, trabalho duro, mente para o novo. Mas de repente, no meio do caminho, acontece um acidente de percurso. E quando aconteceu aquilo, que eles saíram e levaram 70 pessoas, a igreja travou e parou de crescer. Não acontecia mais nada. Era uma luta para fazer alguma coisinha boa acontecer na igreja. Até que depois de um ano, irmãos, depois de um ano, eu não estava mais aguentando aquilo. Eu fui pedir ajuda para um amigo, pastor Ricardo. E eu falei para ele assim: cara, eu não sei o que está acontecendo, porque a igreja, ela travou. Eu não sei o que está acontecendo, porque não acontece mais nada aqui. Eu preciso que você me ajude em oração, me fala. Ele falou assim: eu não vou te ajudar em oração, não. Eu quero fazer apenas uma pergunta para você, Bruno. E ele segurou assim no meu ombro, igual eu estou segurando no seu. E olhando nos meus olhos, ele falou: como que está o seu coração com relação àquela família que saiu daqui há um ano atrás? Irmãos, na hora que ele falou isso, o que você imagina que eu falei? Tudo que você está pensando aí, mais um pouco. Foram ingratos, mau caráter, o que eles fazem não faz, e blá, 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 blá. E depois que eu acabei de falar tudo isso, ele estava com uma mão no meu ombro, ele botou a outra mão. E ele aproximou mais, e olhando nos meus olhos, ele falou assim: pois é, Bruno, então eu preciso te falar uma coisa. Quando o coração se fecha, a unção acaba. Bruno, quando o coração se fecha, a unção acaba. Irmão, aquilo entrou como uma espada no meu peito, porque foi exatamente isso que tinha acontecido comigo. O meu coração tinha se fechado. Eu quero saber de você que está aqui. O seu coração se fechou em função de alguma coisa que você sofreu na igreja? O seu coração se fechou
Porque você foi ajudar uma pessoa e colocou essa pessoa como sócio. E essa pessoa te traiu. O seu coração se fechou. Porque você foi ajudar um parente. E esse parente te apunhalou pelas costas. Aonde você perdeu o seu machado? Aonde você perdeu o seu machado? Então eu acertei aquilo dentro de mim. E imediatamente depois que eu acertei, sabe o que aconteceu com a igreja? Até hoje a gente não para de crescer. Hoje, na nossa cidade, que é uma cidade pequena, nós estamos com 2.400 pessoas. Não paramos de crescer. Terceiro ensinamento. Alguém quer voltar a crescer aqui? Pode dizer aleluia. O primeiro é você falar a verdade. O segundo é você identificar onde caiu ser verdadeiro. E o terceiro, pastor, qual é o terceiro ensinamento? Se você quer voltar a crescer, você precisa obedecer à voz de Deus, mesmo que ela seja uma loucura para você. Faz assim, ó, com o dedinho, assim, ó, do lado do ouvido, diga loucura. Obedecer à voz de Deus, mesmo que ela seja uma... Porque, irmãos, olha só. O profeta fala para ele: onde caiu? E ele fala: ali mais ou menos, no meio. Então, o profeta diz: pega um pedaço de pau e jogue lá no meio, e o ferro do machado que está lá no fundo, ele vai grudar no pedaço de pau, igual a imã, assim, ó. Ô irmão, pau gruda em ferro igual a imã? Isso é o que? Faz assim com o dedinho, ó. Loucura. Irmãos queridos, vocês vão precisar de fazer uma loucura. Escutem. Para entrar na nova fase, alguém vai precisar obedecer uma loucura que Deus está mandando fazer. É uma loucura. Gente à sua volta não vai entender, mas você entende muito bem, porque foi você que ouviu a voz de Deus. É uma loucura. Vou contar para você aqui o agir do Senhor depois de homens obedecerem loucura. A Bíblia conta a história do Naamã, um general que ele era leproso. Ele era vencedor nas batalhas, mas leproso. Então um dia, quando ele chega em casa, que tira sua roupa, a menina que trabalha na sua casa fala assim: meu senhor, se o senhor for até o profeta de Israel e pedir para ele orar, ele vai orar pelo senhor e o senhor vai ser curado dessa lepra, vai lá. Naamã prepara uma comitiva e ele vai até Israel. E ele chega diante do profeta e diz: vim aqui para o senhor orar por mim, para eu ser curado da minha lepra. E o profeta: quer ser curado? E ele disse: quero. O profeta falou: vai no Rio Jordão e mergulhe no Rio Jordão 7 vezes. A Bíblia diz que o Naamã fica indignado. E ele fala: que isso? Isso é uma... Não tem outro rio melhor para eu poder mergulhar aqui próximo? Quer ser curado, Naamã? Vai ter que obedecer à loucura. Naamã tinha um soldado que incomoda ele, fala bem assim: meu senhor, se o profeta te mandar obedecer alguma loucura para o senhor ser curado, o senhor não obedeceria? Aí Naamã, a ficha cai. Ô irmão, o que mais vai ser preciso Deus fazer para a ficha cair? Você não entendeu ainda o que Ele está querendo que você faça, não? A ficha cai. Naamã vai até o Rio Jordão
E quando chega lá, ele mergulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E quando ele levanta, curado. Por que Naamã foi curado? Porque teve a coragem de obedecer uma voz de Deus, mesmo que ela aparecesse. Josué está indo em direção à terra prometida. E ele sai conquistando uma cidade atrás da outra, e vencendo, e conquistando. De repente, quase chegando na terra prometida, ele está com uma cidade que estava cercada com grandes muralhas. Como é que é o nome mesmo? Vocês leem a Bíblia aqui? E ele fala: Deus, como é que eu faço agora para ultrapassar essas muralhas? E Deus fala: Josué, manda o povo rodear a cidade durante 7 dias. No último dia vão dar 7 voltas. E na última volta manda todo mundo abrir a boca e gritar. E Josué fala: que isso, Senhor? Isso é uma? Mas ele obedece. Rodeia a cidade 7 dias. No último dia dá 7 voltas. E na última volta todo mundo abre a boca e grita. E quando todo mundo abre a boca e grita, o que acontece com as muralhas? Por quê? Porque um homem de Deus teve a coragem de obedecer a voz dele, mesmo que ela parecesse loucura. Só mais uma aí, agora eu vou terminar. Eu posso, né? Posso. Só mais uma. Ó, Jesus, ele está andando com seus discípulos. E de repente, os discípulos, eles olham um ceguinho que estava no canto. E eles perguntam assim: Jesus, aquele ceguinho, ele está assim por causa de quê? Foi ele quem pecou ou foram os pais dele? E Jesus falou: nem ele e nem os pais. Ele está assim para que a glória de Deus se manifeste na vida dele. Tragam ele aqui. E eles trazem. E o ceguinho está aqui. A Bíblia diz que ele era cego, não diz que ele era surdo. Então Jesus faz mais ou menos assim, ó. E o ceguinho escuta aquilo. Com Jesus, que nojo. O que o senhor vai fazer com isso? E Jesus fala: vou passar nos seus olhos. Ai, Jesus, isso é uma loucura. Jesus, tem certeza? Queres ser curado? Vai ter que experimentar a loucura. Então o ceguinho fala: tudo bem, Jesus, pode passar então aqui esse cuspe com areia nos meus olhos. E Jesus passa. E eu imagino o ceguinho falando: nossa, Jesus, estou todo arrepiado, e agora, eu já posso enxergar? E Jesus fala: não, tem que obedecer uma segunda loucura. Do jeito que você está, vai correndo lá no lago de Siloé, lava os seus olhos. E depois que você obedecer a segunda loucura, você enxerga pela primeira vez. Então o ceguinho vai correndo no lago de Siloé, e ele bota a mão assim, e na hora que ele abre os olhos, enxerga pela primeira vez. E por que ele enxerga pela primeira vez? Porque teve a coragem de obedecer uma voz do Senhor, mesmo que ela aparecesse Posso falar, pastor? Tem gente aqui que vai precisar de fazer uma loucura para virar o jogo, para mudar o nível e voltar naquela fase extraordinária que estava. Mas tem gente que vai precisar de obedecer 2 loucuras. Uma atrás da outra. 2 loucuras. E quando se obedecer, seja uma ou seja 2, você volta a crescer. Por favor, fiquem de pé. A minha oração essa noite, a minha oração é para você que sente
algum momento você parou de crescer. Pastor, eu sinto que em algum momento eu parei de crescer. Mas Deus, Ele já me mostrou. E Ele tem colocado no meu coração que eu vou experimentar níveis maiores. Mas eu parei de crescer. E eu quero voltar a crescer. Saia do seu lugar e venha aqui na frente que eu quero profetizar na sua vida. Saia do seu lugar e se aproxime aqui do altar, porque eu quero orar, abençoando essa nova fase do Senhor na sua vida. Pode vir para cá. Pode vir para cá. É você abrir mão de tudo aquilo que te impede de viver o que Deus tem para você. É você vir para cá.